Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa sexta-feira. E olha, meu amigo, teremos aí pela frente um Boa Noite Gigante Express. De fato, um pouquinho mais rápido do que normalmente é. Porém, olha, já te aviso aqui com muitas informações. Para quem curte, né, esse conteúdo menor, um vídeo com poucos minutos, porém sempre deixando você muito bem informado, tá aí para você, vascaíno. Então, vamos falar sobre Evangelos Marinax. Hoje surgiu aí, né, uma especulação de que esse interesse do grego em investir em uma SAF aqui do Brasil poderia não ser direcionado ao Vasco, mas sim ao Vila Nova. Inclusive agora, recentemente, teve um jornalista aí muito renomado que trouxe essa informação e a gente vai explicar isso a vocês. Será realmente que o grego preferiu o Vila Nova ao invés do Vasco? Ou é apenas mais uma especulação, loucura de internet? A gente vai explicar isso aqui a vocês. Além disso, trazer outras novidades. Vamos falar aí sobre Dimitri Payet, por que ele não viajou com o grupo para o Ceará. Vamos falar também sobre a situação envolvendo, tá? Pablo Galdames, vai ou fica? Pablo Galdames fica para 2025 no Vasco ou será que realmente vai ser negociado com outro clube? Tudo isso você verá aqui agora nesse Boa Noite Gigante. Então, meu amigo, te garanto, será um vídeo importante, um vídeo agitado, um vídeo de muitas informações e completamente imperdível para todos vocês. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês, né, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha logo, olha aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Inclusive, eu já te aviso para você ficar ligado amanhã, que a nossa grade vai estar um pouquinho diferente. A gente vem com a Acorda Vascão às 7 horas, como sempre. Depois do Acorda Vascão, a gente está com Fala Gigante aqui por volta de 1 hora, meio-dia. E tem o pós-jogo do Gigante, em live, por volta de 9 horas da noite também aqui no canal. Então já fique ligado, já se inscreva, já compartilha aí o nosso conteúdo, já venha fazer parte da nossa família. E sempre, é claro, buscar as informações do Vasco através aqui do nosso trabalho. Show? Vambora então, Vascaíno, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês já falando sobre a situação aí da nossa SAF, né? Porque o Vasco vai vender a sua SAF. Hoje tivemos aí um posicionamento do próprio Vasco da Gama através do seu site oficial sobre a questão da venda da SAF Cruz Maltina, né? O Vasco, ele praticamente evidencia que será vendido, mas qual é a questão? Como até o momento houve algumas sondagens, mas nenhuma sondagem despertou o interesse do Vasco, pelo menos recente, né? A gente não sabe se essa proposta do grego está incluída aí nesse bolo. Mas o Vasco, ele afirma que já recebeu sondagens, já teve conversas, mas que nenhuma até o momento foi uma proposta de fato oficializada. E como o Vasco, ele tem que andar, ele vai seguir esse processo de reestruturação financeira. O Vasco, ele está tentando, através de suas próprias pernas, se reestruturar financeiramente. Isso é importante. Por quê? Porque lá em 2022, quando a nossa SAF ela foi vendida para o grupo norte-americano, qual foi o grande discurso adotado por aquela gestão do Jorge Salgado, né? A gente precisa vender. Esse foi o discurso adotado. O Vasco, ele precisa de uma venda, senão o Vasco vai fechar as portas. O discurso foi esse. O Jorge Salgado praticamente abandonou tudo. O Jorge Salgado não criou uma equipe de reestruturação financeira. O Jorge Salgado cagou para as dívidas que o Vasco tinha e decretou praticamente um estado assim, ou vende ou fale. Uma situação vergonhosa, tá? Importante levantar aqui essa bandeira, ridículo que a gestão do Jorge Salgado fez. Porque hoje o Vasco, ele nas mãos do Pedrinho, se encontra numa situação pior do que há 2 anos atrás, quando o Vasco foi vendido. Isso a gente vê na dívida. A dívida do Vasco em 2022 ela estava em 700 milhões de reais. A dívida do Vasco hoje está em 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então a dívida ela aumentou 400 milhões de reais. Ou seja, a situação financeira do Vasco hoje é pior do que era quando o Vasco foi vendido. E mesmo assim, o discurso do Pedrinho não é o mesmo do Salgado. Volto a repetir, o discurso do Jorge Salgado era: tem que vender, senão vai falir. O discurso do Pedrinho é: a gente precisa ser vendido, mas enquanto a venda não acontece, a gente vai tentar tocar o barco aqui da forma que a gente conseguir. Vamos criar uma equipe de reestruturação financeira, vamos desenvolver internamente uma gestão de competência, de profissionais competentes para reerguer o clube com as próprias mãos, e se for vendido, melhor.
Nosso objetivo é a venda, ok. Mas enquanto a venda não é concretizada, a gente não pode ficar dependendo disso. Muito legal esse pensamento, tá? Muito maneiro esse pensamento da gestão do Pedrinho. E aí, meu amigo, que vem essa situação? O discurso é: vamos tentar se reestruturar financeiramente. Porém, se vir alguém com uma proposta legal, vamos vender o Vasco. Isso foi confirmado hoje por parte do próprio Vasco no seu site oficial. Hoje o discurso é de reestruturação financeira, porém, se vir uma proposta de acordo com aquilo que essa gestão acredita ser boa para o Vasco, a SAF Cruz Maltina será vendida. E aí que surgiu essa especulação, esse papo do grego Evangelos Marinax. Por quê? Meu amigo, é do interesse dele investir em um clube do futebol brasileiro. Edu Gaspar, diretor executivo ex-Arsenal, ex-Corinthians, ex-Seleção Brasileira, está hoje, né, dentro do futebol aí, do grupo, do conglomerado desse grego que detém Rio Ave, Nottingham Forest e Olympiacos para ter um novo clube agora do Brasil. E aí, diante disso tudo, o Vasco entrou nesse meio. A informação é que há um interesse, há uma especulação, que há uma novela, há um romance, mas que ainda não se deu em um casamento. A expectativa é a gente torce para que dê. E aí, meu amigo, hoje pela parte da manhã começou a se especular uma nova situação. De que, ao invés do Vasco, o clube, a especulação foi a seguinte, vamos resumir, né? Que esse gringo bilionário, magnata, já teria ido ao Vasco, já teria ouvido uma recusa, e após a recusa do Vasco teria ido ao Vila Nova. Papo que eu ouvi foi esse de especulação. De que o gringo, ele foi no Vasco, como tá todo esse imbróglio envolvendo a ICAP, Vasco, 777, FGV. O gringo olhou e falou, e tá muito confuso isso, então eu vou no Vila Nova. Esse foi o papo dado. Mas o que eu tenho a trazer aqui a vocês, meu amigo, é que, olha, me desculpe, tá? A gente tem que falar a verdade. Não há nada entre esse gringo e o Vila Nova. Digo isso porque não há nada mesmo. A gente vai buscar informações, vai apurar, e tudo que eu ouvi foi relacionado a, olha, loucura, nada a ver. E o próprio vice-presidente do Vila Nova, ele também confirmou isso. Vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar, ele, através de suas redes sociais, há poucos minutos atrás, ele se manifestou sobre toda essa situação. Ele disse assim, olha, abre aspas, o Vila Nova, desde 2021, tem uma parceria com a Pluriconsultoria, contratada para nos assessorar tanto na captação quanto na estruturação de uma SAF. Ao longo desse período, nós já recebemos algumas propostas que foram refutadas pelo conselho do clube por entender que não seriam interessantes. Existe a expectativa de vir uma proposta de um grupo inglês até o final do ano e que não tem relação com o grego Evangelos Marinax citado na imprensa. Então, o próprio vice-presidente do Vila Nova ele confirma que não há nada com o grego Evangelos Marinax. E ele ainda prossegue. Quando a proposta chegar, nós vamos tratar assim como todas as outras, de forma interna, discreta e dar publicidade quando chegar algo que entenda ser interessante para o clube. Então, essa é a resposta, tá? Qualquer papo aí que você ouvir que Evangelos Marinax vai fechar com Vila Nova, deu preferência ao Vila Nova ao invés do Vasco, a resposta tá aí dada pelo próprio vice-presidente do Vila Nova, que não há absolutamente nada entre esse grego e o clube goiano. Caminho livre aí pro Vasco, tá? Qualquer papo que você ouvir, me desculpe, mas dê a mínima. Foque naquilo que é verdadeiro, foque naquilo que é real. Informações é que há um interesse no Vasco, mas volto a repetir, não é um casamento, não tá tendo namoro, não tá tendo nada. É um grande romance. É o filho dele que já segue o Vasco nas redes sociais, é o filho dele que tá curtindo likes dos torcedores pedindo para ele vir pro Vasco, é o filho dele que já segue o Júlio Brandt, parceiro do Pedrinho que ajudou a Betfair, Zé Colmeia. É aquele flerte, sabe quando tá no início do namoro e tu olha ali pra garota e fala, caraca, tô olhando, acho que isso daí vai dar jogo, acho que isso vai dar bom. Ainda nem chegou naquele estágio do papo, né, da conversa, tu ainda nem foi conversar, mas tu já tá olhando de longe e assim, se interessou. Essa é a situação. Os gregos estão lá olhando pro Rio falando, caraca, torcida grande, caraca, Rio de Janeiro, Maracanã, Brasileirão, Caravela, no escudo, tem a semelhança com aquilo que os caras amam, né? Que é embarcação, que é mar. Pô, acho que isso daí vai dar bom, hein? Esse é o pensamento dos gregos e vamos ficar ligados, vamos ficar de olho aí, que muita coisa pode rolar. Vambora, vamos seguir com o vídeo aqui, porque como eu falei, ia ser um vídeo mais rápido e eu já tô me prolongando, né? Quero falar com vocês aqui nesse momento, vascaíno, sobre, primeiro, Payet, informação rápida, Payet que não viajou com o grupo, né?
para Fortaleza. O Payet ficou no Rio de Janeiro por conta de dores que ele vinha sentindo. O Payet sentiu um desconforto muscular após a partida contra o Botafogo agora, nessa última terça-feira. Ele treinou na quarta, no dia da representação, acabou continuando esse desconforto. Foi deixado de lado o treino de ontem, não treinou com o grupo ontem, quinta-feira, no CT, e por isso não viajou. Foi realizado hoje um exame de imagem no Payet, onde não foi constatada nenhuma lesão. Então o Payet não tem nenhum problema, sentiu desconforto, talvez pela excessiva carga de jogos, com a ausência de Coutinho, o Payet voltou a ser o titular da equipe. Creio que o Payet ainda está acima do peso dele, peso bom para ele conseguir desempenhar, e exatamente por conta disso o Payet está de fora aí desse jogo de amanhã contra a equipe do Fortaleza, mas pelo menos não preocupa, tá? Quanto a uma lesão. E para fechar aqui esse Boa Noite Gigante, falar sobre Pablo Galdames. Galdames tem um contrato, olha que legal, assim, entre aspas, uma informação interessante. E mais uma loucura, né, feita pelo grupo dos norte-americanos, grupo da 777 Partners. O Galdames, ele assina um contrato com o Vasco lá no início do ano. O Vasco paga ao Galdames um salário de quase R$500 mil por mês, R$500 mil. A informação é que é um salário que chega até a 550 mil. E o Vasco pagou R$5 milhões para a Genoa para comprar o Galdames, porque ele tinha um contrato ainda com a Genoa. Para rescindir o seu contrato, o Vasco precisou pagar um valor, uma compensação financeira ao clube italiano. Galdames, ele chega ao Vasco a partir da 777, grupo norte-americano que à época ainda geria o Futebol Cruz Maltino, deu o nome do Galdames aí para a diretoria do Vasco, né? E como eles geriam o Vasco, eles faziam o que queriam. E eles queriam o Galdames no Vasco de todas as maneiras, e o Galdames veio para o Vasco por parte da 777. Salário alto, valor pago, Vasco gastando dinheiro. Enfim, Galdames assinou um contrato curto, de 1 ano, um contrato até o final do ano, mas havia no contrato cláusulas contratuais, gatilhos de renovação automática. Se o Galdames ele disputasse metade das partidas com a camisa do Vasco durante a temporada de 2024, automaticamente o Vasco da Gama ele teria que ser obrigado a renovar o contrato do Galdames por mais 1 ano. Ou seja, pagar, né, meu amigo, mais R$550 mil para o Galdames mensalmente durante todo o ano de 2025. Por isso que o Galdames ele não estava sendo relacionado para os jogos, porque o Vasco não queria permanência para o Galdames para o ano que vem. O Vasco internamente entendeu que o Galdames era um atleta que não deveria ser utilizado por conta dos seus altos valores salariais e não valeria a pena ter o seu contrato renovado recebendo o mesmo valor em 2025. Não é que o Galdames internamente era visto como um jogador sem qualidade. Não, nada disso. Não à toa, hoje ele vem sendo utilizado. O grande problema é que o Vasco entendia internamente que um jogador como o Galdames não mereceria receber quase R$500 mil por mês. E se isso deveria... E se para o Galdames, assim, para o Vasco não ter que pagar mais R$500 mil por mês para o Galdames durante todo 2025, se optou por deixar ele de fora. Mas o Galdames quer jogar. O Galdames quer ter minutagem. Não quer ficar parado. Então qual foi a situação? Vasco e Galdames chegaram a um consenso, que é tirar do contrato dele essa cláusula contratual, esse gatilho contratual, essa cláusula, e foi tirado. Se a cláusula contratual que havia, né, no contrato dele, de renovação automática por minutagem, por jogos disputados, foi tirado, e por isso que hoje a gente vê o Galdames voltando a performar, a jogar, porque ele não tem mais uma renovação automática, um gatilho contratual. Então, nesses próximos 6 jogos que ainda teremos contra Fortaleza, Inter, Atlético Mineiro, Cuiabá, Atlético Goianiense e Corinthians, a gente vai ver o Galdames vestindo a camisa do Vasco, porque o Vasco, tendo o Galdames em campo, não será obrigado a comprá-lo. Essa cláusula, de acordo com informações, foi retirada lá no mês passado e depois de quase 2 meses, sem ser nem sequer relacionado, ele está voltando a jogar frequentemente com a camisa do Vasco da Gama. Hoje, Galdames tem negociações, tá, com a Universidade do Chile. A expectativa é que ele vista a camisa do clube chileno no ano que vem, mas ao mesmo tempo, informações que temos é que o empresário dele quer o Galdames no futebol europeu. Então, por isso, ainda não tem nada fechado. A Universidade do Chile está com tudo para cima do Galdames, mas não há nada fechado entre o volante chileno e Universidade do Chile. Representante aguarda aí por uma equipe europeia, ele não vai renovar com o Vasco, ou seja, ficará livre no mercado, um grande facilitador para fechar o contrato com uma nova equipe, e até o momento essa é a situação de Pablo Galdames. Show, vascaíno! A gente fica por aqui, tá? Como eu falei, Boa Noite Gigante Express, de fato, com muita informação e muita novidade. Curtiu o vídeo? Deixe seu like, se inscreva, compartilhe o nosso canal, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Fechou, vascaíno? Vamos que vamos então. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.